Júlia, sou estudante do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina da UFC. E nesse vídeo, que é um projeto da Liga de Medicina Clínica, a gente vai abordar um pouquinho das queixas abdominais e as doenças de orifício, as principais, né, que chegam na atenção primária. E a pergunta que a gente vai responder é quando encaminhar para o especialista. São muitas doenças, então eu vou fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação da atenção básica, mas realmente o foco é quando encaminhar o especialista. As queixas abdominais frequentes que eu vou abordar nesse vídeo são as que estão aqui nesse slide. A gente vai começar então pela dor abdominal. O paciente que chega com dor abdominal pode ter diversas causas. E o papel do médico de família é diferenciar aquele que tem maior gravidade e risco de vida, para poder fazer o encaminhamento para um serviço de urgência. Importante, durante a sua avaliação clínica, manter esses quadros em mente, que vão facilitar o diagnóstico. Outro quadro que é importante saber é esse que tem os principais problemas, né, os mais frequentes que aparecem na atenção primária. Então, os que é mais provável, os problemas que são mais prováveis de aparecer para a gente. E, por fim, quando encaminhar. Quando o paciente precisar de uma elucidação diagnóstica por exames ou que vão exigir uma segunda opinião diagnóstica especializada, eles devem ser encaminhados para um serviço de urgência. Também deve ser encaminhado para o serviço de urgência o caso de dor abdominal aguda que requer cirurgia ou então um tratamento clínico hospitalar. Por fim, o último critério de encaminhamento são os pacientes que precisam de uma elucidação diagnóstica de quadros crônicos quando o médico de família permanece na dúvida, e também os pacientes que precisam de um tratamento específico. Paciente que chega com síndrome dispéptica, então, dor ou um desconforto epigástrico não relacionado à AINES, acompanhado ou não de sensação de saciedade precoce, náusea, vômito, pirose, regurgitação e eructação excessiva. A gente vai fazer uma anamnese, um exame físico, tentar identificar o tipo de dispepsia que o paciente apresenta, fazer o tratamento, mas focar também nas indicações de endoscopia, que é quando o paciente tem sinais de alerta, ou seja, uma perda de peso involuntária, um sangramento gastrointestinal, uma massa epigástrica, quando ele tem disfagia também, são casos que são interessantes de indicar a endoscopia. Quando a endoscopia não está disponível na atenção primária, ele deve ser encaminhado para um serviço que tenha esse exame. Também deve ser indicada a endoscopia ao paciente que tratou empiricamente para H. pylori, mas não obteve resposta. Então, aqueles com achados suspeitos de malignidade, a endoscopia deverão ser referenciados e, como eu disse, se a endoscopia não estiver disponível, deve ser referenciado os pacientes que têm indicação para esse exame. O paciente que chega na UBS com náuseas e vômitos, geralmente vai ser tratado para causa, né? São diversas causas de náuseas e vômitos e muitas vezes vão ser tratados de forma sintomática também. Mas quando é que eu vou encaminhar? Quando o paciente tiver indicação de ir para um serviço de urgência. Uma desidratação grave, por exemplo, abdômen agudo, uma hemorragia digestiva franca. Também quando ele tem suspeita de neoplasia e quando se necessitam de meios diagnósticos ou terapêuticos não disponíveis na APS. O paciente que chega com doença do refluxo gastroesofágico. Geralmente, o tratamento é feito na UBS quando ele faz endoscopia e tem grau 1 de Savery-Miller ou grau A de Los Angeles. Esses casos são tratados em UBS. Mesmo sem fazer endoscopia, todo paciente que chega com sintomas típicos ocasionais, ele vai fazer o teste terapêutico. E isso também é feito em UBS. Então, quando encaminhar? Quando ele tiver feito endoscopia e fez a classificação endoscópica com grau 2, 3, 4 ou 5 de Savery-Miller ou grau B, C, D de Los Angeles. Mais uma vez, se a endoscopia não estiver disponível na atenção primária, ele vai ter que ser encaminhado para um serviço que tem esse exame. Sangramento gastrointestinal. Lembrar que
Pode ser diversos tipos, pode ser hematêmese, melena, enterorragia, hematoquesia. Esse sangramento pode ser aparente ou pode ser oculto. E a gente vai encaminhar o paciente que tiver numa urgência médica, né? A enfermagem sinaliza a urgência se ele tiver pressão arterial sistêmica abaixo de 100, pulso maior de 100, enterorragia ou hematêmese, síncope, tiver histórico de doença hepática, tiver sinais de baixo débito, e hematêmese, melena ou enterorragia com instabilidade, a gente vai fazer uma punção de 2 acessos venosos periféricos calibrosos, coletar exames, fazer cristalóides e transferir para o hospital. Outro caso que é interessante fazer a avaliação, paciente que tem hematoquesia ou enterorragia sem estabilidade, se ele tiver mais de 50 anos, a gente vai referenciar para colonoscopia. Paciente que chega com diarreia aguda ou crônica, então ele vai ter um aumento de volume das fezes, uma diminuição da consistência e um maior número de evacuações. A coisa mais importante a se fazer é avaliar o grau de desidratação, além do diagnóstico, né, a causa da diarreia que vai ser tratada. Para facilitar esse diagnóstico da causa da diarreia, a gente pode classificar em aguda, disenteria, diarreia persistente ou diarreia crônica, mas focar realmente no grau de desidratação, porque o paciente que tiver desidratação severa, ele vai ter que ser referenciado para a unidade de urgência. O paciente que tiver sem sinais de desidratação, pode fazer a reidratação no domicílio mesmo, com aumento da ingesta líquida, um soro de reidratação oral para poder acompanhar esse aumento da ingesta líquida. Se ele tiver alguns sinais de desidratação, vai fazer esse soro de reidratação oral na UBS e vai parar a ingesta de alimentos nas primeiras 4 horas. Lembrar que esse paciente tem que ser sempre reavaliado para ver se deve ter uma mudança do plano terapêutico ou uma manutenção do plano terapêutico. Então, quando é que a gente vai encaminhar? Quando ele tem desidratação grave. Também quando a pessoa tiver diarreia crônica, que necessite de avaliação do especialista focal para o estabelecimento de um diagnóstico ou continuidade do tratamento. Quando isso não é possível de fazer na UBS, a gente vai ser encaminhado. Paciente que chega com constipação. Interessante primeiro lembrar que às vezes as expectativas de evacuação do paciente são irreais. Ele não precisa evacuar todos os dias para poder ter um hábito intestinal saudável. Então, avaliar quando é realmente uma constipação. E sempre indicar mudanças dietéticas e de exercício físico, né? Evitar o sedentarismo. Então, o paciente vai se apresentar com fezes endurecidas, esforço excessivo no ato evacuatório, evacuações infrequentes, sensação de evacuação incompleta e até mesmo demora excessiva no banheiro. São queixas que são caracterizadas como constipação. Pode ser classificada em primária ou secundária. Primária, quando as causas são principalmente dietéticas e de estilo de vida, ou distúrbios idiopáticos do cólon, né, de motilidade, ou constipação secundária, quando é associada a alguma condição patológica ou ao uso de algum medicamento. Então, é feita essa investigação, essas são as causas comuns de constipação secundária, e se atentar aos alertas vermelhos na avaliação de constipação intestinal, porque aponta para uma doença orgânica e vai ajudar a gente na hora de encaminhar para o especialista também. Então, quando encaminhar? Pessoas com constipação funcional que não respondem ao tratamento com medidas não farmacológicas laxantes, condições que causam dor no retal, quando não responderem ao tratamento conservador, requerem a avaliação de um proctologista. Anormalidades estruturais, quando são observadas, estreitamento colônico, megacolon, megareto, também devem ser referenciados para um cirurgião, porque o tratamento cirúrgico é muito mais eficiente que o tratamento conservador. Lembra quando eu falei de sinais de alerta? Então, se não houver possibilidade de investigação ambulatorial, é interessante referenciar esse paciente com caráter de urgência, porque deve ser descartado a hipótese de neoplasia colônica. Pessoas acamadas, demenciadas ou restritas ao leito que tiverem quadro de impactação fecal, obstipação, sem resposta aos enemas laxantes osmóticos, também podem necessitar de uma atenção hospitalar, porque deve-se avaliar a presença de fezes impactadas em nível alto do TGI.
Outra situação de encaminhamento são aquelas de abdômen agudo, claro. É uma situação de urgência e deve ser encaminhado para uma consulta cirúrgica. Chegamos agora no segundo bloco, as doenças anorretais. Vamos trabalhar essas aí que estamos nesse slide, né, de introdução. Lembrar que doenças anorretais são geralmente queixas de maçaneta, né, comentários de maçaneta. O paciente tem vergonha de trazer isso na consulta e fala, ele tá saindo, né, ele pega na maçaneta e doutor, então, também tem essa queixa. Outra coisa importante de levantar em todas as doenças anorretais é a questão do exame físico. O paciente também vai ter um receio de fazer, vai descrever a sua doença como hemorroida, vai pedir o tratamento para hemorroida, mas nem sempre é hemorroida. E se for hemorroida, é interessante também fazer o exame físico para ver se tem alguma outra doença concomitante. Na prática, doenças anorretais geralmente são encaminhadas para o coloproctologista, mas podem ser tratadas em UBS sim, é o que traz no Tratado de Medicina da Família. E eu vou apresentar agora como é que a gente vai fazer o encaminhamento, né? Então, hemorroidas são dilatações sintomáticas dos plexos arteriovenosos, estão associados a aumento da pressão abdominal e o sintoma mais comum é o sangramento retal indolor de pouco volume intermitente. Pode se classificar em 4 graus, conforme a possibilidade ou não da redução do prolapso. E nós vamos encaminhar quando o paciente ele faz o tratamento proposto na UBS e recebe as orientações, né, o aumento de ingesta de água, faz banho de assento, melhora seus hábitos de defecação, reduz o sedentarismo e, enfim, faz todas essas orientações, mas não responde ao tratamento. Nesse caso, ele tem que ser encaminhado ao proctologista. Fissura anal. Ela é mais encontrada em adultos, independente do sexo. Geralmente as pessoas reclamam de uma dor intensa após a evacuação, tipo espasmo. Pode haver sangramento ou saída de secreção quando a pessoa usa papel higiênico. Nessas condições, a gente pode observar uma saliência local, que é o plicoma sentinela. Também pode ser percebida pelo próprio paciente durante a sua higiene íntima ou durante o ato sexual. Quando é que a gente vai encaminhar o paciente com fissura? Se ele tiver uma fissura aguda, fez o tratamento proposto na UBS e não melhorou em até 6 semanas, ele evoluiu para uma fissura crônica. E você fez o tratamento da fissura crônica de UBS, que são as mesmas orientações de hábitos de vida e dietética, mais diltiazem tópica 2%, mais nifetidina tópica 0,5% e o paciente não melhorou em 6 semanas. Aí você encaminha para o proctologista. Então, caso de fissura anal que não responde ao tratamento na APS, deve ser encaminhado ao proctologista. Nos casos de abscesso e fístula, geralmente são encaminhados ao hospital, porque a drenagem é um pouquinho difícil de fazer na UBS. E quando o paciente tem sinais sistêmicos de febre alta, de perda de peso, ele deve tomar antibiótico endovenoso. A fístula anal tem tratamento cirúrgico, então também é outro que deve ser encaminhado. Como eu disse, tratamento da drenagem do abscesso. Os antibióticos de forma isolada não são suficientes. O Tratado de Medicina da Família traz que a drenagem pode ser feita com caráter ambulatorial com anestesia local, mas, enfim, na prática, como eu disse, geralmente esse paciente é encaminhado para o coloproctologista. As fístulas, como eu disse, devem ser corrigidas cirurgicamente. Doença pilonidal. Apesar de não ser um problema no retal, envolve a região glútea. Pode ser caracterizada como uma hemorroida, mas na verdade é uma infecção subcutânea na metade superior da prega glútea e está muito associada ao pelo mesmo. Quando a gente vai encaminhar, quando precisa de drenagem. Como eu falei, na prática, todos os pacientes que precisam de drenagem acabam sendo encaminhados. Pode ser feito na UBS, mas geralmente são encaminhados para o coloproctologista. Em casos recorrentes, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais de excisão poderão ser necessários. Como eu falei, como ele está relacionado ao pelo, é importante fazer depilação, não só como prevenção, mas também como um tratamento conservador.
Já o prolapso retal é uma protrusão total da parede do reto, está associado com sintomas anorretais de incontinência fecal, sangramento, saída de muco, perda fecal e raramente dor. Todos os pacientes com prolapso retal devem ser encaminhados porque o tratamento é cirúrgico e a idade e a presença de comorbidades podem ser fatores complicadores. O prurido anal ele tem diversas causas. Ele é aquela coceirinha que o paciente refere, mas o que o médico de família tem que avaliar, principalmente, é a higienização local. E no exame físico, ver se tem algum outro problema no retal concomitante. É interessante que seja feita orientação de higienização desse paciente e, quando há suspeita de agentes infecciosos, fazer raspagem ou cultura. A gente vai encaminhar os casos de prurido quando eles são refratários. Eles não respondem às alterações de hábitos de vida, de higienização. E quando é em criança, principalmente, e se afasta a possibilidade de parasitose, é interessante também referenciar. Pode ser referenciado ao dermatologista. Um resumão, então, de quando encaminhar, pode tirar a print dessa tela. Esse é o protocolo do estado de Santa Catarina. Quais são as doenças, as queixas abdominais que vão ser encaminhadas? Aí só tem queixas abdominais, não tem queixas anorretais. Porque, como eu disse, na prática, todos os pacientes com doenças coloproctológicas acabam sendo encaminhados para o coloproctologista. O que é que pode tratar em UBS, então? Dispepsia, gastrite leve e moderada, doença do refluxo responsiva ao tratamento, esofagite erosiva grau A e B, aí ele traz o B também, né, no protocolo da Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, os pólipos de cólon com displasia de baixo grau, controle de tratamento de H. pylori, diarreia aguda, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, constipação, investigação de pesquisa de sangue oculto nas fezes em paciente estável, sem sangramento visível, hemangioma, cisto hepático simples, esteatose hepática com transaminases normais. Tudo pode ser tratado em UBS. E era isso. Mais uma vez, meu nome é Ana Júlia, eu sou do Programa de Educação Tutorial e muito obrigada por ter assistido até aqui. Aí tem um e-mail de contato tanto da Liga de Medicina Clínica, Dr. Paulo Marcelo Martins Rodrigues, quanto do Programa de Educação Tutorial. Tem nosso e-mail e nosso Instagram. É isso.